bem, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor e que Deus possa abençoar o nosso coração, Deus possa abençoar a nossa mente, o nosso coração, que possa abrir a nossa mente para compreendermos perfeitamente a sua palavra nesta noite, mais uma parte do culto. Eu entendo que o Evangelho já foi pregado, mas como é protocolo, né? O pastor tem que pregar também. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Hoje pela manhã, estava conversando com a irmã Ellen, que a mensagem que eu ia pregar no domingo passado, quando eu estava já para assumir o púlpito para pregar a mensagem pronta, levei 2 dias preparando aquela mensagem para pregar aos irmãos, e uns 5 minutos antes de iniciar a mensagem, o Senhor falou no meu coração que não seria aquela mensagem. Então eu falei, tá bom, Senhor, eu vou ser obediente à sua voz. Aí eu preguei uma outra mensagem. E aí hoje pela manhã eu estava falando com a irmã Ellen, aí eu falei, olha, tudo indica que então aquela mensagem é para hoje. Mas aquela mensagem, irmã Ellen, ainda não será pregada hoje. Diante de tudo que nós vemos e ouvimos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Nós leremos até os 4, e esse texto será o início dessa preleção que eu peço a Deus que nos abençoe o nosso coração, a nossa mente, para trazermos essa palavra. Eu me recordo que nesses 32 anos que nós estamos dirigindo a igreja, pregando a palavra de Deus, eu me recordo ter pregado 2 vezes esse texto. E aí, depois de tudo que aconteceu aqui, o Senhor falou, pregue aquela palavra novamente. Hebreus 2, de 1 a 4, a princípio, nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Nosso Deus e Pai, em nome de Deus, abençoe o nosso coração e a nossa mente. E traga, Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, sabendo, Pai, que a palavra do Senhor não volta vazia. Antes ela faz aquilo que te apraz. Em nome de Jesus. Amados irmãos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O autor a carta dos Hebreus, ele está falando que essa salvação aqui é uma salvação grande, não é uma salvação qualquer. Para ser uma salvação grande, nós já temos em mente que o problema é gravíssimo. A Bíblia diz, em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, vamos entender isso aqui.
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado, Romanos 3,26, é a morte. Mas o dom gratuito por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos aqui uma tão grande salvação que foi anunciada aqui pelo autor aos Hebreus, e que ele vai dizer que foi anunciada antes e agora está sendo anunciada por Jesus e posteriormente pelos profetas, pelos apóstolos. Então eu começo a entender, amados irmãos, que existe um grande perigo e nós precisamos escapar desse perigo. Imaginem que está anunciando um grande temporal, está anunciando que o vento vai passar de 100 km por hora e que a chuva vai ser intensa. O que eu vou fazer? Eu vou me precaver. Se eu tenho que sair, eu já vou cancelar todos os meus compromissos e eu não vou sair. Por quê? Existe ali um grande perigo. Um grande perigo. Eu posso sair e esse vento me alcançar, uma árvore cair, a enchente vir me levar. Então eu preciso me precaver daquele grande perigo. E aí eu estarei escapando de sofrer um desastre extraordinário. O que o autor aos Hebreus está falando, ele no versículo 1, ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Atentar com mais diligência é não fazer pouco caso, é não fazer tábua rasa. Atentar com mais diligência é ficar mais atento, mais esperto pelas coisas que nós já temos ouvido. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já temos ouvido a palavra do Senhor muitas vezes, já temos ouvido que existe realmente um perigo iminente, existe realmente uma separação entre o homem e Deus por conta dos seus pecados. Nós já temos ouvido que o final daqueles que não conseguirem escapar vão perecer. A Bíblia tem nos ensinado sobre céu e inferno. Então, nós precisamos atentar com mais diligência para aquilo que temos ouvido. Nós precisamos ouvir e precisamos produzir isso na nossa mente. Não é apenas ouvir com os ouvidos físicos naturais, mas eu preciso começar a ouvir e deixar o que eu tenho ouvido nos ouvidos naturais penetrar no meu coração e começar a fazer uma mudança, me esclarecendo as coisas. Até mesmo porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. Se eu não atentar, se eu não tiver, muitas pessoas, amados irmãos, estão a sua vida inteira achando que está tudo bem com a sua vida, achando que quando morrer vão para o céu porque Deus é bonzinho, mas se atentar para as coisas que já tem ouvido, vai começar a entender que não é bem assim. Então convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O autor está falando o seguinte: se você já ouviu atentamente, você já chegou à conclusão que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, você já chegou à conclusão que é pecador e os seus pecados fazem separação entre você e Deus e que você precisa confessá-los diante do Senhor, você já aprendeu essas coisas? Então firme a sua vida ali. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, e siga em frente. Atente para isso. Aí vai dizer que porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, olha só, os anjos anunciaram. Os anjos anunciaram, por exemplo, aos pastores lá em Belém: trago nova de grande alegria que será para todo o povo, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Anunciou a vida de Jesus. Lá no Monte Sinai, Antigo Testamento, livro de Êxodo, quem entregou as tábuas dos mandamentos a Moisés foi um anjo. Os anjos anunciaram a lei de Deus lá no passado. Os anjos estão anunciando o tempo da graça para os pastores. Chega Jesus anunciando: eu sou o Cristo de Deus, eu sou aquele prometido nas Escrituras. E aí o autor continua dizendo:
e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ou seja, nós recebemos toda a palavra de Deus. Muitos obedeceram a palavra de Deus, muitos não querem obedecer a palavra de Deus, mas vão receber, assim como muitos já receberam, a justa retribuição por causa da sua transgressão e desobediência. Amados irmãos, nós precisamos entender que a minha desobediência para com Deus, a minha transgressão para com Deus, vai ter um salário, e esse salário é a morte. E é aí nesse ponto que ele diz: como escaparemos nós? E aí eu pergunto: como você pensa que vai escapar dessa justa retribuição? Ninguém vai escapar da justa retribuição do Senhor se não atentar para essa tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor. Autor aos Hebreus começa a sua carta dizendo que, havendo antigamente Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou nos nossos dias pelo próprio Filho. Então, amados irmãos, o autor aos Hebreus está falando: olha, Jesus Cristo anunciou, ele já anunciou que ele é a salvação, e a partir daí foi confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos, e testificaram com Deus por meio de sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo de Deus distribuído pela vontade de Deus. Muito bem, então agora nós temos aqui um nó teológico que a gente precisa desvendar. Existe uma condenação, existe um pecado original, e esse pecado original nos leva para o inferno, mas na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, e quando Jesus vem, ele diz: olha, eu não vim para condenar, mas eu vim buscar e salvar. Eu acho isso muito interessante, porque o Senhor Jesus teria todo o direito de falar: eu vim para condenar vocês, porque vocês não ouviram a minha voz. Mas ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, dos quais eu sou o principal. Você é o principal. Nós somos os principais que estávamos perdidos dos nossos delitos, dos nossos pecados. Então Jesus Cristo chegou. Essa tão grande salvação não é outro senão Jesus. Só por meio de Jesus nós chegamos ao céu. Aí Jesus chega na plenitude dos tempos, nasce ali em Belém, cresce, começa o ministério. Com 33 anos, ele diz: Pai, está consumado. Eu entrego o Espírito. Ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morre na cruz, o véu do templo se fendeu de cima a baixo. Isso significa que a salvação chegou, a oportunidade chegou, e agora nós podemos ser ligados a Deus por meio de Jesus, e só dessa maneira, não existe outra maneira, nós poderemos escapar dessa tão grande perdição, desse tão grande desastre. A humanidade está correndo um perigo extraordinário, está correndo um perigo iminente. Hebreus 9, 27 nos ensina assim: ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas não estão contando com isso. Muitas pessoas estão contando que é viver aqui, fechar os olhos e tudo se acaba. Mas a verdade é que não é assim. Quando isso acontecer, isso pode acontecer na volta de Jesus, isso pode acontecer hoje comigo e contigo, mas aquela palavra de Hebreus 2,3 continua: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Porque nós estaremos nos encontrando com o Senhor. A Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele. Eu fico imaginando aqueles que não atentaram para essa tão grande salvação, aqueles que não atentaram diligentemente para as coisas que já têm ouvido, quando chegarem diante do Senhor. Como vai ficar a situação? Imagina: olha, Senhor, eu até ouvi, eu até queria, eu até gostava de ouvir a sua palavra, mas eu achava que eu podia
podia continuar porque para mim estava tudo bem. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Então a Bíblia, mas irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela está nos mostrando que existe sim um grande abismo, existe sim uma grande perdição, mas que nós podemos nos livrar disso. Nos livrar disso como? Pela nossa bondade, nos livrar disso porque nós somos pessoas de bom caráter, nos livrar disso porque nós pagamos nossas contas, criamos nossa família. Não! A Bíblia diz que ao homem é impossível se salvar. A Bíblia registra, amados irmãos, um homem que era trabalhador, um homem honesto, e ele olha para os seus celeiros e ele fala assim: esses celeiros estão pequenos, esse celeiro já não cabe mais a minha colheita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derribar esses celeiros e vou fazer celeiros maiores. E eu vou plantar, vou colher e vou guardar. E ele faz isso. Certa vez, pregando esse texto, eu perguntei: igreja, algum problema nisso? Um homem trabalhar, plantar, colher, fazer um celeiro maior, guardar? Nenhum problema. Ele está certo, ele está fazendo provisão para os dias futuros. E quando ele faz isso, ele derruba os celeiros, ele planta a corda, ele olha para aquilo tudo e ele fala assim: alma, você tem um depósito para muito tempo. Agora, relaxa-te e folga. Ele conversou com a sua própria alma, dizendo: olha, agora você tem tudo, não precisa se preocupar. Aí Jesus chega e diz: louco, hoje pedirão a sua alma. Para quem será? Por que você tem reservado? Porque ele contava que sendo um homem trabalhador, plantando, colhendo, guardando, ele tinha provisão para muito tempo, então a vida dele estava tudo certo. Mas a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Aquele homem estava enganado, conversando com a sua alma, achando que agora está tudo bem. Assim, muitas vezes, somos nós, achando que está tudo bem, porque nós somos homens e mulheres de bem, que fazem a coisa certa. Mas naquele dia, tudo isso que nós fizemos aqui, no campo material, não vai resolver, não vai ajudar em nada, porque essa perdição aqui e essa salvação é espiritual. Foi lá no jardim do Éden que nós adquirimos essa perdição. Foi o pecado original que entrou por um homem. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão. A Bíblia diz que por um homem também veio a salvação, esse homem é Jesus. Então, se eu herdei o pecado natural, eu preciso urgentemente atentar com diligência e eu preciso fazer o que o autor de Hebreus está falando, né? Eu preciso escapar dessa perdição, desse abismo. Mas se eu não atentar para tão grande salvação, e aí eu começo a entender que verdadeiramente nós estamos perdidos sem Jesus. Não adianta lá, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, evangelizando uma pessoa a semana, né? Foi aquela pergunta crucial: se o senhor morrer agora, o senhor está salvo? Pessoa boa, de família, trabalhador, e falou: não, eu não estou salvo. Então o senhor não tem a salvação, porque aquele que tem a salvação diz: eu estou salvo. Amados irmãos, não adianta ser uma pessoa boa. Como escaparemos nós? E Jesus falou com aquele homem: você tem de tudo, mas você ainda não tem a salvação, você precisa do principal. Jesus vai falar para o outro homem na Bíblia: só te falta uma coisa apenas. Você pode ser o melhor em todas as áreas da sua vida, mas te falta uma coisa. Jesus Cristo conversando com seus discípulos, Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Lembrei desse que eu lembrei do que o irmão Alex falou aqui, no vazio que existe dentro de nós. Esse vazio existencial é a ausência de Cristo, a ausência de Deus. Jesus vai falar para os seus discípulos, para os demais que estavam ali: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus está falando para você: está cansado, está sobrecarregado, você está vivendo essa vida, mas ainda não tem a salvação? Vem a mim,
que eu lhes aliviarei. Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele homem queria descanso para a alma dele, naquilo que ele plantava, colhia e guardava. Ele não ia encontrar descanso na alma nunca, ele ia fechar os olhos, com tudo que ele tinha, ia para o inferno. Só em Jesus nós temos descanso para a alma. Só em Jesus nós podemos falar assim, agora eu estou pronto. Agora, pode ser a qualquer momento, eu vou para os céus. Com Deus, amados irmãos, nós temos um abraço estendido da parte de Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor fez assim. E eu fico imaginando, por que dessa forma? Será que não era um gesto? E o Senhor está falando, olha, eu quero abraçar vocês. Certa vez ele falou que ele queria agasalhar o povo de Israel como uma galinha agasalha os seus pintinhos. Jesus estava ali com os braços abertos, morreu, até sai todo o seu sangue, então ele morreu, expirou, mas ele estava de braços abertos para receber qualquer pessoa. Naquele momento ali, eu fico assim impressionado que até no momento que Jesus estava morrendo, um criminoso de um lado, outro criminoso do outro, o criminoso fala, se tu és mesmo filho de Deus, sai daí, tira a gente também. Aí o outro diz, olha, nós estamos aqui